Todos os acusados pela morte do jornalista Décio Sá devem ir a júri. Vamos ao vivo com o repórter Vones Mascarenhas. Vones, bom dia. Que detalhes você tem sobre esse assunto? Bom dia, Cristiane. 11 dos 12 acusados pelo Ministério Público de participarem no assassinato do jornalista Décio Sá vão a júri popular de acordo com decisão pronunciada ontem pelo juiz Osmar Gomes dos Santos, titular da primeira vara do Tribunal do Júri de São Luís. De acordo com o magistrado, serão julgados Jonatas de Souza Silva, o pistoleiro executor de Décio, Shirliano Graciano de Oliveira, que permanece foragido, mesmo assim teve o seu nome incluído nessa lista, Marcos Bruno Silva de Oliveira, José Raimundo Salles Júnior, o Júnior Bolinha, os policiais Alcides Nunes da Silva e Joel Durans Medeiros, Elker Farias Veloso, o capitão da PM, Fábio Aurélio Saraiva Silva, o Fábio Capita, ainda Fábio Aurélio do Lago e Silva, o Bochecha, e os empresários Glaucio Alencar Pontes Carvalho e José de Alencar Miranda Carvalho, que responderão pelos crimes de homicídio e formação de quadrilha. O advogado Ronaldo Henrique Santos Ribeiro, de 31 anos, teve seu processo desmembrado dos demais acusados. O processo de instrução do advogado Ronaldo Ribeiro vai acontecer no próximo dia 9 de setembro. O jornalista Décio Sá foi morto na Avenida Litorânea no dia 23 de abril de 2012. Cristiane. Primeira sessão plenária da semana, deputados falam sobre a questão da segurança no Estado. O deputado Bira do Pindaré lembrou o termo de ajustamento de conduta assinado entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura de São José de Ribamar, que acaba com a cobrança de ITBI, que era cobrada dos contemplados no programa Minha Casa Minha Vida. O deputado Zé Carlos falou sobre a importância do termo de ajustamento de conduta assinado entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura de São José de Ribamar, acabando com a taxa de TBI cobrada aos contemplados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Desde 2012, mostrando tecnicamente a viabilidade da Prefeitura poder abrir mão deste recurso, deste TBI. Que, deputada Graça, é muito, quase R$ 1.250 para cada família daquelas, é muito dinheiro, principalmente para elas que às vezes nem salário mínimo ganham. O fato é que o prefeito conseguiu intermediar ou mediar ou aceitar essa situação e agora todas essas famílias estão isentas do ITBI. E mais importante, deputada Graça, aqueles que pagaram quase 1.500 famílias vão ter esses recursos devolvidos. O deputado Bira do Pindaré também se pronunciou sobre a questão e lembrou das ações mediadas pelo parlamento. O fim do ITBI beneficia 12 mil famílias. Finalmente, a gente chega a este momento alvissareiro, absolutamente satisfatório, de através de um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, conduzido pelo Ministério Público Federal, tornando, portanto, obrigatório o fim do ITBI em São José de Ribamar para os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Roberto Costa também falou sobre o termo de ajustamento de conduta e sobre a retirada dos ocupantes do residencial Nova Terra. Por decisão da Caixa Econômica, da Justiça Federal, a Polícia Federal está desocupando, e que era bom desocupar, inclusive, levando aqueles verdadeiros líderes que influenciaram aquela ocupação de forma criminosa. Mas eu quero aqui parabenizar o prefeito Gil Cutrim por essa garantia que ele conseguiu do governo federal através deste TAC, garantir melhores condições de vida para aqueles futuros moradores daquele residencial. Bira do Pindaré e a deputada Gardênia Castelo registraram na tribuna a morte do padre italiano Vitor Arcelin, que desde 1966 trabalhava junto aos movimentos populares do campo, combatendo a grilagem de terra. Eu quero, e com grande emoção, prestar a minha homenagem a esta figura humana extraordinária que viveu conosco durante muitos anos, ao adotar o Estado do Maranhão como sua pátria, dedicando boa parte da sua vida a um trabalho incansável por uma sociedade mais justa e mais fraterna.
Padre Vito Acelim faleceu no último dia 22, às 17h30, no Canadá, sua terra natal. Rigo Teles registrou o Dia do Soldado, comemorado no dia 25 de agosto. O Dia do Soldado vem passando despercebido, como disse aqui, comemorado às vezes no dia 7 de setembro, e não no dia 25 de agosto, como é o dia que foi escolhido para homenagear esse tão bravo homem, que na hierarquia militar é o primeiro, que é o soldado. Então, mesmo ter passado, foi ontem, dia 25, domingo, mas segunda-feira quero parabenizar a esse tão bravo brasileiro, que é o nosso soldado. Parabéns pelo Dia do Soldado, acontecido ontem, domingo, dia 25. Aprovado o requerimento que instituiu sessão solene em homenagem aos 60 anos da Federação do Comércio. O tema da segurança voltou à tribuna. O deputado Zé Carlos falou sobre a violência após assistir à ação do chamado Bonde dos 40 no trânsito da capital. O deputado ressaltou a importância do concurso da polícia. Já com as conversas que tive com membros da Polícia Militar, que estão empenhados na busca desses meliantes, tenhamos que torcer aqui, deputado Alexandre, para que nós possamos torcer que nessa tribuna aqui, essas palavras tenham eco e realmente este bonde dos 40 possam ser, deputado Tavares, possam ser realmente colocados ou para fora do Estado ou para dentro da cadeia. O que não pode é a população conviver com a ameaça constante desses meliantes que desrespeitam a nossa população e desrespeitam o sistema de segurança do nosso Estado. Veja no próximo bloco uma entrevista com o deputado Eduardo Braide. Ele fala sobre a chamada Lei do Coraçãozinho. Um instante só. Eu faço imitações de gente famosa. As aparências podem enganar, mas as digitais não. Ninguém pode se passar por outra pessoa. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer no prazo terá seu título cancelado. Saiba mais no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Saúde na escola vai mostrar agora que a nossa alimentação merece atenção. Saúde na escola é pra toda hora cuidar da nossa visão. É a melhor lição. Participe das ações do programa Saúde na Escola 2013. Cuidados com a visão, alimentação adequada e atividades físicas. Tudo no ritmo certo. Governo Federal. Dúvidas para abrir uma empresa? Lidar com fornecedores? Controlar o dinheiro? Enfrentar a concorrência? Calma, acesse o portal de educação à distância do Sebrae. Cursos de empreendedorismo, equipe de tutores e o melhor, é grátis. O que você aprende no mundo virtual, aplica no mundo real. Acesse e inscreva-se. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente. O reconhecimento que todo filho espera. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibi Aikel. Fique ligado nas transmissões das sessões plenárias, segunda às 16h e de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 18h. TV Assembleia, o Legislativo até você.
Portal da Assembleia, direto do plenário da Assembleia Legislativa, a TV Assembleia em canal aberto digital pelo canal 51.2 e também pela TVN, canal 17. Você acompanha agora uma entrevista com o deputado Eduardo Braide. Bom dia, deputado. Bom dia, Cristiane. Bom, nós aqui estamos na sua casa, no seu local de trabalho, aqui no plenário da Assembleia. E a gente queria conversar com o senhor a respeito dessa chamada lei do coraçãozinho. Agora é obrigatório agora no Estado que toda criança, ao nascer, passe por esse exame de oximetria? Olha, primeiro dizer da minha felicidade, Cristiane, da aprovação dessa lei, mais do que isso. A gente sabe que às vezes as leis são aprovadas, mas muitas das vezes ocorre o veto ou a lei acaba não tendo a sua eficácia realmente funcionando. E nesse caso a lei foi promulgada, é uma lei que já está vigorando. E o que acontece? Todo mundo que tem filho hoje sabe que ao seu filho nascer, precisa realizar 3 testes que são obrigatórios. O teste do pezinho, o teste da orelhinha e o teste do olhinho, né? Que serve exatamente para verificar aquelas doenças congênitas, ou seja, aquelas doenças e que o bebê já nasce com ela. E, portanto, quanto mais cedo for detectada essas doenças, mais rápido será o tratamento e maior será a chance de cura por conta dessa situação. Em todo o Brasil, somente 6 estados havia a obrigação da realização do teste do coraçãozinho. O Maranhão, com essa lei, passa a ser o 7º estado em todo o Brasil, para que você tenha uma ideia. Isso graças a leis estaduais, a leis né? estaduais que foram aprovadas nesses outros 6 estados, esses outros entes da federação. O que acontece, na verdade? O teste do coraçãozinho, como você disse, é um exame chamado oximetria de pulso. É um aparelho que se coloca no pulso e na perninha do bebê, tão logo ele saia da barriga da mãe, antes de subir para o quarto e antes de dar alta também. Para que serve esse aparelho, na verdade? Para servir para aferir, ou seja, medir o grau de oxigênio na corrente sanguínea do bebê. E serve exatamente para que, se tiver abaixo de 95%, o grau de saturação, como os médicos costumam chamar, é porque já há um indicativo de problema no sistema cardiorrespiratório. Diante dessa situação, em havendo essa detecção de falha na oxigenação da corrente sanguínea, o exame mais apurado deve ser realizado, geralmente um exame de ecocardiografia, e em caso de realmente detectar uma doença mais grave do coração, o quanto antes for realizada a cirurgia cardíaca, maiores são as chances de realmente reverter aquela situação e preservar a vida daquele recém-nascido. Deputado, eu tenho um dado aqui que, de acordo com o Ministério da Saúde, somente 38% das crianças portadoras de cardiopatia congênita têm atendimento no Brasil, ou seja, ainda há uma falha aí desse sistema de saúde, né, da política pública voltada para essa criança que é portadora dessa doença congênita, né, referente à cardiopatia. Como fazer para que essa lei, de fato, ela saia, né, da teoria e ela funcione na prática, que haja uma fiscalização, que isso aconteça nas maternidades, que esse teste aconteça nas maternidades? Olha, Cristiane, isso a partir do momento que a lei foi promulgada, na verdade, passa agora pela etapa de cumprimento e, mais do que isso, fiscalização da lei. Então, mesmo sabendo que o nosso Código Civil estabelece que ninguém pode descumprir a lei sob o argumento de não conhecê-la, na verdade eu estou encaminhando o expediente através da mesa diretora para o promotor de defesa da saúde do nosso estado, para que ele possa acompanhar a fiscalização dessa lei. Na verdade, é quem compete no primeiro momento o Ministério Público. Tenho absoluta certeza que o secretário de Saúde do Estado, Dr. Ricardo Moraes, já tem conhecimento dessa lei, assim como os outros secretários municipais de todo o nosso Maranhão. O que nós acreditamos, Cristiane, e é até bom que se esclareça, que esse aparelho que realiza o teste de oximetria de pulso é um aparelho muito barato. Então não há justificativa, não há desculpas para que essa lei realmente não venha a ser cumprida. Esse dado que você dá, de 38% apenas de ser detectado, por isso é que na maioria dos casos, quando você aquela situação de morte súbita de criança, a criança acaba de nascer, passa a ter a morte súbita. Muitas das vezes a cardiopatia congênita ela é descoberta quando o bebê não consegue nem dormir. Então ele tem algum problema cardiorrespiratório, aquele bebê que fica com aquela situação de inquietude, fica se mexendo para um lado e para o outro, não consegue dormir, às vezes a mãe acha até que é outra coisa, mas na verdade é um problema congênito ali do coração do bebezinho. Então, na verdade, o que nós acreditamos, queremos e desejamos é que essa lei venha a ter a sua eficácia cumprida para que a gente possa salvar muitas vidas aí através da realização desse teste e de outros exames complementares. E é importante que os municípios compreendam, né, a importância dessa lei, já que a saúde é descentralizada, né, e é municipalizada, né, essa política de saúde, e que os municípios, de fato, incorporem essa lei como uma prática, né? Com certeza. Além dos municípios, é importante deixar claro que essa lei é uma lei de abrangência estadual e não trata só do poder público, trata também do poder particular. Então a gente sabe que existem algumas maternidades, inclusive talvez do interior do estado,
que não realizam esse procedimento quando do nascimento das crianças. Então, é preciso que essa lei seja cumprida e deixar bem claro e ressaltando, não é só para o poder público, não é só para o Estado do Maranhão e para os municípios que fazem parte do Estado do Maranhão, mas para também aquelas entidades particulares que têm maternidade e que, portanto, passam a tornar obrigatória a utilização, a realização desse teste do coraçãozinho. Deputada, a gente viu aqui durante a sua atuação no Parlamento a sua preocupação com a questão da estrutura do Estado e das grandes obras aqui no Estado. O senhor acompanhando aí as obras da BR-135, do aeroporto de São Luís, e a gente vê agora o aeroporto passando por uma nova fase de obras. Como é que o senhor tem acompanhado essa questão? Olha, Cristiano, primeiro dizer da minha felicidade, eu que viajo constantemente ao interior, de ver, inclusive, nos últimos dias, a celeridade que foi dada à obra de duplicação da BR-135. Quem tiver a oportunidade de passar ali no Estreito dos Mosquitos até Bacabeira, a gente pode perceber que a obra começou num ritmo mais rápido, que depois parece que deu uma desacelerada, mas agora voltou a acelerar, de forma que eu acredito que esse ano ainda, quem sabe, ou até no começo do ano que vem, essa primeira etapa já poderá ser entregue à população do Maranhão. Em relação ao aeroporto, tem esse anúncio que foi dado desde a época, quando nós fizemos aquele trabalho à frente da Comissão de Obras e Serviço Público, e que trata da ampliação, na verdade, melhorar a capacidade de atendimento dos usuários no aeroporto Hugo da Cunha Machado. Mas existem alguns dados no aeroporto, nós que somos usuários, e eu digo nós, porque hoje o acesso à passagem aérea ele é muito mais fácil do que era antigamente, talvez não tenha ficado da forma como nós esperávamos. Problemas ainda que acontecem na situação do ar-condicionado, a demora que há por conta da inauguração de alguns serviços lá do aeroporto, mas acho que o primeiro passo foi dado, que foi a entrega da obra para a população. Agora o que restam, na verdade, são ajustes que devem ser feitos por parte da Infraero, e o que nós deveremos fazer agora é o trabalho de acompanhamento também dessa obra de ampliação. Porque essa obra de ampliação, segundo o nosso entendimento, ela deve vir para somar. Ela não pode ser uma obra que venha causar transtornos como aconteceu naquela obra da situação anterior. Então, nós queremos que a Infraero tenha se preparado para que a ampliação ocorra sem nenhum prejuízo ao funcionamento da parte do aeroporto que já foi entregue. Bom, ontem na sessão plenária, a primeira sessão plenária da semana, transmitida pela TV Assembleia, a gente viu a sucessão governamental aí em pauta, né? E no debate entre oposicionistas e governistas. E a gente vê que esse debate ele vai vir cada vez mais à tona aqui no plenário, né? Por conta da aproximação das eleições de 2014, né? As tomadas de força, né? Elas começam e tomadas de posição começam a acontecer. Qual o posicionamento do seu partido nesse momento em relação a essas eleições, deputado? Olha, primeiro dizer que em relação a essa situação, eu acho que é até prematuro esses debates sobre a sucessão. Acho que o que o povo do Maranhão espera, na verdade, é que nós, os políticos, possamos dar respostas claras, inclusive respostas a essas últimas manifestações que aconteceram em todo o país, na nossa capital, no nosso estado do Maranhão, e trabalharmos, a propormos e apresentarmos e aprovarmos leis que venham realmente mudar a realidade da vida dos maranhenses. Eu tive a felicidade recentemente de assumir a presidência do meu partido aqui no estado do Maranhão, e nós estamos fazendo o trabalho de fortalecimento do partido no Maranhão. De que forma? Atraindo novos filiados, convidando aqueles que desejam ser candidatos na eleição de 2014. E somente após esse trabalho de fortalecimento do partido, somente após uma ampla discussão dentro do nosso partido, é que o partido irá realmente se manifestar acerca da posição aqui em relação ao cenário maranhense. Eu, como presidente, jamais poderia tomar uma decisão isolada, uma decisão que viria de cima para baixo, mas sem ouvir os presidentes municipais e sem ouvir as lideranças do Estado. Então essa é a posição do partido e volto a dizer, acho que esse é o momento de toda a classe política concentrar, na verdade, os esforços, como você disse, uma obra estruturante, por exemplo, a refinaria da Petrobras. A classe política precisa estar mobilizada no sentido de colocar aquela obra para frente. Afinal de contas, é uma obra que gerou uma expectativa muito grande na população de Rosário, de Bacabeira, daquele entorno ali, e que realmente precisa ir para frente. O restante da duplicação da BR-135. Nós sabemos que a duplicação da BR-135 só até Bacabeira não vai resolver o problema. Precisa que ela seja finalizada no seu segundo e terceiro lote e ir até a cidade de Miranda do Norte. Então este eu acho que são os temas realmente que devem pautar, na verdade, a classe política, o poder legislativo, o poder executivo, para que juntos, de mãos dadas, a gente possa realmente construir um Maranhão cada vez melhor. Bom, e a gente tem aí a questão da reforma política que também deve ser amplamente discutida pelos partidos também. É verdade. Esse é um tema, Cristiano, que por mais que a gente discuta, seja nos municípios ou nos estados,
por força da Constituição Federal, só quem tem um poder de alterar a legislação sobre essa questão de eleição, sobre a questão política, é o Congresso Nacional. Então, por isso foi criada uma comissão nessa casa, composta por 7 deputados, para que envie sugestões ao Congresso Nacional quando da discussão da reforma política. Então, a participação, é bom que se deixe claro, em relação ao Poder Legislativo Estadual do Maranhão, é de ouvir aquelas demandas que vêm das ruas e encaminhar essas demandas através da Comissão de Reforma Política e participar dessa discussão a nível de Brasília, porque realmente são os nossos deputados federais e os nossos senadores que têm o poder para alterar e realizar a tão sonhada reforma política. Deputado, muito obrigada pela sua participação no Portal da Assembleia. Bom trabalho para o senhor hoje. Eu que agradeço, Cristiane. Sempre que for convidado, estarei aqui conversando com a população do Maranhão. No próximo bloco, a gente vai ver a reintegração de posse do residencial Nova Terra. Um instante só. Eu faço imitações de gente famosa. As aparências podem enganar, mas as digitais não. Ninguém pode se passar por outra pessoa. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer no prazo terá seu título cancelado. Saiba mais no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibe Aikel. Fique ligado nas transmissões das sessões plenárias. Segunda, às 4 da tarde. E de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia. O Legislativo até você. Agora a gente vai ver a matéria sobre a primeira sessão plenária da semana, onde a sucessão governamental esteve em debate entre oposicionistas e governistas. A sucessão governamental em 2014 fez parte dos discursos. O deputado Carlos Alberto Milhomem falou sobre a reunião ocorrida na região tocantina com a participação de prefeitos. Na fala, os investimentos em saúde e educação. Nós estamos vendo um sistema cada dia melhorando. O sistema de saúde. Deputado Milhomem, pela ação enérgica e correta do secretário Ricardo Murat. Orientado que é pela nossa governadora Rosiana Sarney. E eu, que tenho ainda esperanças no porvir, quero aqui dizer ao deputado secretário Ricardo Murat que nós, nesta casa, daremos apoio em tudo aquilo que for correto, e tudo aquilo que for para o bem do Maranhão nesta área específica de saúde pública. Marcelo Tavares se pronunciou sobre as articulações para as próximas eleições, destacando a questão da saúde. O Maranhão não tem segurança pública, o Maranhão não tem saúde, porque se inauguraram 20, tem 52 sem ser inaugurados. Falam do Socorrão, mas o Socorrão ainda é o hospital que continua recebendo, como dizia o ex-governador Jackson Lago, aquela procissão de ambulâncias. Cadê os hospitais do interior, deputado Magno? Se não vem para São Luís, do seu município, vão para Teresina. Vossa Excelência sabe disso. O tão propalado Hospital de Chapadinha é um muro não terminado. Estou mentindo, deputado Magno? O Hospital de Chapadinha é um muro não terminado. Roberto Costa se pronunciou em contraponto ao discurso do deputado Marcelo Tavares. Quando eu vejo o deputado Marcelo falar em saúde do Maranhão, ele parece que só lê uma parte do jornal. Ele não lê que a saúde de São Luís está afundando em função da administração de Edivaldo Holanda Júnior, que é responsabilidade dele e de Flávio Dino. Ele não fala que os agentes de saúde fizeram greve durante uma semana na porta da Prefeitura de São Luís, por falta de compromisso do prefeito, que é um prefeito colocado por eles.
Oposicionistas e governistas continuam ocupando a tribuna com a pauta da sucessão. Cadê Flávio Dino? Esta é a saúde que ele quer fazer para o povo do Maranhão diferente? Essa é a educação que ainda está milhares de alunos fora da sala de aula? É a educação que, inclusive, tirou o leite das crianças de São Luís? Essa é a administração Flávio Dino. É a administração Edivaldo Holanda Júnior, que até o leite das crianças se tira da boca da criança carente. Está chegando a hora dos políticos se alinharem. Se querem a continuidade, ótimo. Boa viagem para a oligarquia. Se querem a mudança, que se some a mudança. Agora eu vejo o secretário Luiz Fernando discursando lá. Não, porque se nós acreditarmos nos nossos projetos, vamos dar ao Maranhão um caminho diferente, um futuro diferente. Gente, esse povo está aí há 50 anos. Ele ainda tem a audácia de falar em caminho diferente. Se soubessem fazer algo, teriam feito. Não deputado souberam Marcelo. Fazer nada. Deputado Marcelo. Agora, vou sair, deputado Arnaldo. Agora, deputado Roberto, arranje outra refinaria de Bacabeira, porque essa daí, infelizmente, para o povo do Maranhão, parece que não vai sair. A oposição que está com esse discurso é porque, deputado Max, a oposição praticou esse discurso, esses atos. A oposição praticou todos esses discursos desses atos. E hoje eles estão com medo, porque eles sabem que, no fundo, dificilmente, o candidato fabricado pelo doutor Luiz, pelo Zé Reinaldo Tavares, dificilmente vai chegar lá. Porque até outubro, muita água vai rolar por debaixo da ponte. Muito obrigado, senhor presidente. Isso só reforça, só confirma que o sentimento do Maranhão chegou a hora de efetivamente mudar. Mas mudemos deste debate de pessoas. Passemos a debater as ideias. Passemos a debater, de fato, senhor presidente, qual é o papel do Maranhão no desenvolvimento do nosso país, da nossa região. Infelizmente, nós temos que perder tempo do bom debate para concluir, senhor presidente. Nós temos que perder tempo, tirar tempo, deixar de fazer o bom debate sobre as políticas públicas para afastar as mentiras, para afastar as calúnias, para afastar o desespero. Insisto, enquanto eles confiam nos prefeitos, regados aos convênios, nós confiamos plenamente no povo do nosso estado. A Assembleia Legislativa do Maranhão realiza na tarde de hoje, às 15h, no auditório Gervásio Santos, o plenarinho, uma audiência pública para discutir o sistema penitenciário do Maranhão. A audiência atende a um pleito do Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado e a atividade será realizada no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, que atende ao requerimento do deputado Bira do Pindaré. Foram convidados para a audiência os representantes do Sindispen, da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, do Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão, do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão, além de outras instituições e movimentos sociais. O sistema penitenciário do Maranhão foi marcado nos últimos meses com registro de assassinatos e fugas, principalmente nas unidades prisionais do Complexo de Pedrinhas. A situação caótica de todo o sistema motivou o deputado Bira do Pindaré a realizar essa audiência pública que será transmitida ao vivo pela TV Assembleia, pelo canal 51.2 e também pela TVN canal 17, e você também pode acompanhar pela internet na página da Assembleia Legislativa. Um ótimo dia para você e acompanhe a nossa programação. Lembrando que às 15h tem transmissão ao vivo da audiência pública que discute a situação do sistema penitenciário do Maranhão. Um ótimo dia para você.